Muito bem, igreja. Eu louvo a Deus por estar junto com vocês nesta manhã sabática, um dia santo. E eu vejo a presença de Deus nesse lugar. Que Deus ele venha se manifestar em nosso meio. Que você, ao sair da tua casa e adentrar nessas portas para dentro, não saia da mesma forma que você entrou. E eu também. E nós louvamos a Deus por isso. E eu creio que Ele vai fazer uma obra em você e através de você. Amém. Bom? Também eu quero estender um feliz sábado para os irmãos que estão nos seus lares, os internautas, e que Deus possa alcançar a cada um de vocês e que assim a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na vida de você. Mas antes de nós abrir a palavra de Deus e lê-la, não foi eu que escrevi a Bíblia, nem você que escreveu. E nós não temos a liberdade, a autoridade de não pedir a Deus que Ele venha através da palavra de Deus, ela dá luz para que nós vamos ouvir nessa manhã. Então eu convido a você que feche seus olhos, abra o seu coração e vamos falar do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, Senhor. O Senhor é Deus eterno, um Deus que diz a tua palavra, de longe nos avistou e com amor eterno nos atraiu, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor sempre está em busca de nós, como seres humanos. Amém. E queremos, ó Deus, convidar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se manifeste em nosso meio. Amém, Senhor. Que a tua glória enche esse lugar. Que haja reverência, Senhor, ao nós ouvir a tua palavra. Porque nós estamos diante do Rei do Universo. Que eu, Manuel, me cale. Que o Senhor fale nesse momento. Amém, Senhor. Usa a tua igreja como instrumento vivo em tuas mãos. Abençoa, Senhor, essa igreja local e todas as igrejas mundiais que esteja nesse momento elevando as nossas preces ao trono da tua graça. Ouve o nosso clamor e atende a nossa súplica, por amor de Jesus Cristo, porque nós suplicamos hoje e por toda a eternidade no nome de Jesus. Amém e amém, querido Pai. Quarta-feira, eu tive aqui para pregar na quarta-feira. Aí eu esqueci o nome do meu irmão. Isso. O irmão Dalton estava aqui. Aí você veio pregar, eu falei, rapaz. Eu falei, rapaz, eu também vim preparado para pregar. Eu falei, então ouve aí, um desencontro aí na comunicação. Nos ajeitamos, corrigimos tudo. O irmão pregou, Deus usou ele poderosamente. E nós ficamos combinados, eu vim no dia 27, que é hoje, no sábado, falar para vocês. Então, querido, eu me sinto muito feliz, mas também com uma responsabilidade de falar de um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, e eu creio que Ele vai me usar e preparar também os corações de vocês para que seja um terreno fértil, para que a palavra de Deus possa crescer e germinar no seu coração, na sua vida, e que venha fazer diferença em cada um de nós. Querido, o tema da mensagem de hoje, ela tem como tema a igreja do sonho de Deus. Olha só, a igreja do sonho de Deus. Tem uma frase que diz que se não tiver sonho, não tem projeto, não é? As pessoas sonham. Se eu perguntasse hoje a esse jovem aqui, qual seria o seu sonho? Eu vou te perguntar, eu tenho certeza que ele me daria uma resposta. Na verdade, talvez fazer uma faculdade, ter um bom emprego, não sei, mas tem uma resposta. E todos nós temos um sonho. Eu vou fazer uma pergunta assim, não quero que você responda. Mas hoje, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o meu sonho hoje? Eu posso dizer que o meu sonho é a eternidade. Sabe por quê? Porque tudo passa. Tudo é passageiro. Tudo perece. Mas a eternidade, ela é eterna. Nunca vai ter fim. Queridos,
E a Bíblia, quando ela fala a igreja do sonho de Deus, ela tem um plano para você e para mim. Para nós sonharmos com o céu, pensa bem nisso. Você sonha com o céu? Sonha, eu sonho também. Mas às vezes nós temos um pensamento um pouco equivocado. Eu sonho com o céu, mas não vivo o céu aqui na terra. Para nós viver a eternidade, precisamos viver o céu aqui na terra. Vocês conhecem o hino do Arauto do Rei? Que diz que, eu não sei bem o refrão, mas alguém sabe. O céu é aqui. O céu é aqui. Como é que é? Dá um refrãozinho para nós aí. O céu é aqui. Percebe? Não existe céu Sem sem Jesus. Jesus. Não existe paz sem Jesus. Muito bem. Temos uma palha aqui. Queridos, então a Bíblia, a palavra de Deus mostra que o céu começa onde? Aqui. E quando a Bíblia, ela diz que Jesus falou, Pedro, tu és Pedro. Depois que ele falou, Pedro, tu és Pedro. Mas sobre essa rocha edificarei o quê? A minha igreja. Aí, quando você fala em igreja, será que você pensa que a igreja são esses tijolos, esse teto, essas lâmpadas? Não, querido. A igreja somos quem? Nós. Aqui é o templo. Nós falamos. O templo de Salomão. Mas quem estava adorando a Deus era a igreja. E quando Salomão ele foi e não foi ao templo, o que aconteceu? A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça. A presença de Deus se manifestou naquele lugar. E ali, queridos, as pessoas perceberam que Deus estava presente naquele lugar. E hoje, o tema de hoje, o verso bíblico, é 2 Coríntios 5,17. Eu acho que todos nós conhecemos esse verso de cor. O que ele diz? Esse verso? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo fizeram o quê? Novo. E aqui, queridos, irmãos e amigos, o mentor dessa mensagem, ele escreveu algo que eu creio que ela vai de uma forma muito especial, ela vai preencher a nossa expectativa. Olha só, eu vou ler com calma aqui, e eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção, porque ela serve para o nosso alimento espiritual. Ela diz assim, o autor dessa mensagem: você acha que a sua igreja está cumprindo a missão que Cristo deixou para ela? São perguntas. Você acha que essa igreja está cumprindo a missão que Cristo deixou para ela? Vai pensando com você mesmo. Você acha que sua igreja está no caminho certo para o céu? Esse é o caminho? Está no caminho certo para ir para o céu? Querido, existem tantos caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muitos caminhos, mas só um caminho nos leva ao céu. Que é esse caminho? Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Pastor Bulhon, certa feita, quando ele estava iniciando o seu ministério, e ele foi fazer um trabalho missionário no Amazonas, na selva Amazonas, por aqueles indígenas, e ele saiu naquela floresta com um guia. O rapaz, aquele adolescente, tinha apenas 15 anos de idade, dentro de uma floresta. Eles começaram a caminhar e aquele jovem com o seu facão afiado na mão, cortando
os cipós, os empecilhos para eles andarem. E quando chegou em determinado lugar, aquele jovem parou. Ele parou e olhou para o pastor e manteve a calma. E o pastor ficou apreensivo. E o pastor falou para ele falou, pastor, quando eu mandar você agachar, você abaixa. Quando eu mandar você voltar, você volta. Quando eu mandar você caminhar, você caminha. Faz tudo que eu mandar. E quando aquele jovem parou, o pastor pensou, eu estou perdido. Nós estamos perdidos. E perguntou, meu jovem, nós estamos perdidos? Ele disse, não, nós estamos perdidos. Pastor, eu sou, o jovem falou para o pastor, pastor, eu sou o caminho. Percebe? Por que ele falou que ele era o caminho? Porque ele tinha habilidade para andar na selva. Ele foi nascido e criado na selva Amazonas. Ele tinha, como pode dizer, ele tinha sabedoria, sabia o que estava fazendo. Queridos, e a pergunta é, que faz para você? Você acha que sua igreja está no caminho certo para o céu? Você acha que você está vivendo de forma como Deus sonhou para a sua igreja? No contexto espiritual e missionário? Queridos, a palavra dele é o seguinte: ide pregar o evangelho a todas, o que, irmãos? Criaturas. A pergunta que eu quero fazer para você, que ela ecoou dentro do meu coração também, é o seguinte: no dia que Jesus voltar, ele vai te dar uma coroa de glória, de honra. Mas você sabia, se você não levar alguém para o céu, você não vai receber essa coroa? Você sabia disso? Querido, isso tem que ficar eternizado no seu coração e no meu coração. Aquilo que Jesus te deu, esse privilégio de você conhecer a mensagem através de alguém. Nós não conhecemos a verdade, não foi por algo aleatório. Alguém chegou e falou para você. Eu conheci a mensagem porque o meu pai, um homem que era da igreja batista, levou a mensagem, seu Horácio, lembra disso? O homem era da igreja batista, levou a mensagem para o meu pai. E meu pai, examinando a Bíblia, ele percebeu que a igreja ela não tinha conformidade com a palavra de Deus. E ele procurou a igreja verdadeira. E eu creio, eu tenho certeza que ao longo da minha vida eu tenho me esforçado para levar alguém junto comigo para a eternidade. Amém. Então, querido, essa pergunta, uma pergunta que ela faz sentido para você e para mim. Precisamos estarmos engajados num trabalho missionário da igreja. Aí você pode perguntar, irmão Manuel, eu não tenho muita habilidade para fazer trabalho missionário. Queridos, os nossos gestos, as nossas atitudes, as nossas ações falam mais do que palavras. Aonde você andar, aonde você vive, o que você faz, pode estar pregando para as pessoas. Como também pode estar tirando o privilégio de alguém conhecer Jesus. Em 2 Coríntios 2, verso 15, Paulo falou assim: Vós sois um perfume suave de salvação para a salvação. Paulo fala isso. Vocês podem ser um perfume suave de salvação para a salvação. Mas ele diz também, você pode também ser um perfume de perdição para a perdição. Os nossos gestos, as nossas atitudes, aquilo que nós falamos e vivemos, pode aproximar as pessoas de Jesus. Então, querido, o meu apelo, não eu estou fazendo esse apelo, mas a palavra de Deus está dizendo para você e para mim, que nós precisamos de ser pessoas, de ser um perfume suave. Alguém gosta de estar perto de uma pessoa que não está cheirando bem? Não gostamos. Mas gostamos de uma pessoa que está perfumada, está bem alinhada, conversar conosco, nos abraçar. A gente gosta perto das pessoas. Queridos,
Jesus também ele quer estar perto de alguém que ama ele, entende e sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida. O outro pensamento é assim: se você e eu somos novas criaturas, por que estamos fazendo coisas velhas? Para Deus, tais como frequentar a igreja, na maioria das vezes, só no sábado, pela manhã, não frequentar aos domingos e às quarta-feiras, não dar as primeiras horas de cada dia para Deus, através do estudo da Bíblia, da oração. Queridos, é algo para nós pensarmos. Não estou falando para me exaltar. Quem sou eu? Que eu diminua, que Cristo cresça, diz João. Mas eu tive muita dificuldade. E nós sabemos, querido, para a gente estar ao lado de Jesus e fazer a vontade dele é difícil. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo secularista que tem muitas coisas que nos prendem a nossa atenção. É mais fácil as pessoas, às vezes, pegar um livro de romance, pegar um livro de história, não é verdade? Estar na frente de uma TV, porque são coisas animadas, né? Agora, quando você abre a Bíblia, você não encontra uma Bíblia com desenhos. A Bíblia é simples, um livro simples, olhando, humanamente olhando. Mas, querido, a nossa sobrevivência está nessa palavra. E muitas vezes, querido, nós não tiramos momentos especiais para conversar com Deus. Eu estou exercendo. Tem madrugada que o sono bate muito, não consigo nem abrir os olhos. Mas eu peço a Deus força para Ele me dar essa vontade de estar em comunhão, lendo a palavra de Deus e orando. Eu intercedo com vocês, talvez não conheço o nome de todos, mas eu intercedo pela igreja de Deus. Amém. E quando eu intercedo pela igreja de Deus, eu estou também intercedendo com você. Querido, precisamos de tempo de qualidade. E pela manhã, às vezes a gente levanta, tem tantas coisas para fazer, tem filhos para levar para o colégio, na verdade, tem um trabalho, tem tantas atividades, e nós deixamos as coisas de Deus para o segundo plano. Querido, isso não é bom. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33, não é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Amém. Eu creio e pode ter certeza disso. Vamos ler um verso em Isaías 61, verso 3. Isaías 61, verso 3. Eu gostaria que um irmão voluntário lesse para nós Isaías 61, verso 3. Se puder ler em voz audível, seria melhor. Isaías 61, verso 3. Pode ler? Pode ler. Diz assim: e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa a quem vez de cinzas, o óleo de alegria a quem vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Queridos, quando Isaías escreveu esse texto, e ele citou carvalho do Senhor. O que é um carvalho? O carvalho é uma árvore frondosa, uma árvore gigantesca. E as maiores árvores que tinha na Palestina eram o carvalho e a sequoia. Né? A sequoia tem relatos delas que a sequoia vivia milenário, 1500 anos,
encontraram o sequoia com 3.000 anos de existência. E a sequoia, quanto mais as pessoas queimam ela, põem fogo nessa árvore, mais ela cria cascas resistentes ao tempo. E o carvalho também não é diferente. Carvalho do Senhor. Quando fala em carvalho, está falando em justiça. E fala a Bíblia, não é isso? Está falando em justiça. Está falando em nós sermos comparados a uma árvore que ela tem estrutura, que ela tem raízes. Querido, aonde estão as nossas raízes? Eu sempre digo que nós deveríamos, nós como cristãos, ser uma árvore com a raiz no céu e os galhos dando fruto aqui na terra. Não é verdade isso? Precisamos ser assim. E a Bíblia, quando Isaías descreve esse texto, ele está dizendo que o carvalho é a justiça de Deus. E nós, como planta, como árvore de Deus, deveríamos estar alicerçados em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, também um homem por nome de John Wells, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada deseja, senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Esse homem está dizendo o seguinte, esse pregador, ele disse que queria que Deus desse a ele 100 homens, somente 100 homens, que não temesse a nada, só temesse o pecado. E ele disse, com esses 100 homens, ele abalaria o mundo. A pergunta é para mim e para você. Será que o pastor, ele teve da igreja central, eu esqueci o nome dele, um casal que ele teve aqui, ele já tem seus 80 anos, e ele pregou na igreja central, fez também na igreja do Visconde, uma semana de evangelismo. E ele falou uma coisa que me deixou muito preocupado. Ele falou, irmão, a nossa igreja, olha o que ele falou, a nossa igreja, com essa multidão, não vai terminar a obra aqui na terra. Misericórdia. Queridos, a nossa igreja, eu e você, precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, enquanto esse evangelho do reino for pregado, Jesus não vai voltar. E a pergunta é, se eu não prego, eu estou satisfeito com esse mundo. Se eu não dou testemunho, eu estou satisfeito com esse mundo. E se eu estou satisfeito, eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui. E se quanto mais essa igreja demorar para pregar o evangelho, mais Jesus vai demorar a voltar. E se Jesus demora a voltar, as tragédias, as desgraças, elas vão ser o quê? Com mais intensidade. Não é isso que vai acontecer? Queridos, precisamos, e como disse esse pregador, dai-me 100 homens, que nada temam senão pecar, e que nada deseja senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Essa igreja de Novo Horizonte, ela precisa ser uma igreja que ela seja luz do mundo e sal da terra, que essa vizinhança, as pessoas que moram nesse bairro, eles têm que ver essa igreja como um farol aceso. E se um dia essa igreja mudar daqui por uma qualquer circunstância, comprar uma outra sede, as pessoas passarem a essa igreja está fazendo falta aqui. Porque se isso não for, não é simplesmente um prédio. Queridos, precisamos pedir a Deus que Ele mude o nosso conceito, para que nós possamos ser mais ativos, sermos mais cautelosos, ser mais generosos com a palavra de Deus. E assim, queridos, Ele vai abalar o mundo através de você e de mim. Vocês conhecem a passagem de Atos 2,42? Nós conhecemos essa passagem. Essa passagem fala da igreja primitiva. Não foi isso? Não é assim que Atos deixa descrito para nós? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 42 e o verso 47. Tem aí
6 versículos para nós lermos aí. Apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Muito bem. Olha só. Débora, foi até do 2, 48 até o 47, entendeu? Por gentileza. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais, e fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um a vez de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e sincera coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Muito bem. Queridos, a igreja do sonho de Deus é essa igreja. A igreja de Atos 2, 44 a 47. Por quê, querido? A Bíblia que eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? Eles comiam juntos, bebiam juntos, congregavam juntos. Ele ia na casa dos vizinhos, reuniam, comiam, bebiam. E a Bíblia diz que eles cresciam na graça e no conhecimento. E com isso a igreja fazia o quê? A igreja crescia. Querido, essa igreja de Novo Horizonte, ela não foi feita para permanecer com esse espaço geográfico aqui. Vai chegar um dia que essa igreja vai ter que crescer. Ela vai ter que crescer em número de membros e espiritualidade também. E Deus vai mover essa igreja, como fez a igreja de Atos 42. Queridos, eles chegaram a um ponto de se empenhar tanto pela obra de Deus, que eles vendiam as propriedades deles e pegavam o dinheiro e faziam o quê? Ajudavam aqueles que não tinham. E aquelas famílias que não tinham comida, eles iam na casa dele, levavam o alimento e comiam junto. E eu creio, com certeza, eles oravam, eles clamavam o poder do Espírito Santo de Deus e o Evangelho crescia, a igreja crescia. Queridos, nós não podemos ser cristãos anãos. Precisamos ser gigantes na vontade de Deus, na palavra de Deus. Queridos, essa igreja, a nossa igreja, quando eu falo igreja, a minha igreja é a sua igreja, porque nós somos igreja, a igreja somos nós. Nós não podemos viver só de evento e de festa. Percebe? Nós precisamos, queridos, de ter uma base, ter uma base sólida, viver um compromisso com Deus. E quando nós vivemos esse compromisso com Deus, você me perdoa se eu falar algo que não estou. Mas a verdade é o seguinte: aquilo que a gente gosta, tem um ditado, aquilo que você mais gosta é aquilo que mais cresce na sua vida. Não é verdade? Se você tem uma empresa, se você zela da sua empresa, você investe nela, essa empresa cresce. Por quê? Porque você tem prioridade pela sua empresa. Não é verdade? Você tem um animal de estimação, se você mais olha para ele, você vai cuidar dele. Vai dar uma boa alimentação, levar no veterinário, esse animalzinho, ele vai ter também uma vida estável. Assim também na vida espiritual. Aquilo que nós mais olhamos é o que mais cresce. Então o que nós precisamos, a igreja, a nossa igreja, ela não pode ter só de eventos, de festa, de programação. Aí se marcar uma... que eu não estou falando com ninguém, eu estou falando comigo. Mas é uma realidade, isso acontece na nossa igreja mundialmente. Se chamar, convidar um cantor de renome, um homem, uma mulher, uma cantora ou um cantor que seja renomado, em uma quarta-feira, essas cadeiras não dá para se comportar. A igreja enche. E vou te falar a verdade, eu saio de lá também da minha casa e venho assistir essa programação, porque é uma programação de alto nível. Vem o cantor X e a cantora W e a igreja enche. Por que, se Deus ele é o dono do ouro e da prata, ele é o Deus do universo, ele é o Criador, ele é o Rei do Rei, Senhor do Senhor,
E às quarta-feiras, os domingos, não estou falando com a igreja do Horizonte, mas mundialmente, as igrejas estão com os bancos vazios. E só enche quando tem uma programação especial. Pare e pense comigo agora. Quem está tendo prioridade? São as pessoas que estão dando programação ou é Deus em primeiro lugar? Parece que são os apresentadores, pessoas que vêm fazer o trabalho. Queridos, isso nós estamos caindo num erro, estamos perdendo o primeiro amor na igreja. Apocalipse 2, a Bíblia diz em Apocalipse que essa igreja ela perdeu o primeiro amor. E eu vou falar para você o seguinte, para todos nós aqui. O irmão Bilé, o irmão, nós somos mais adultos. A nossa igreja, eu lembro da minha igreja, que tinha JA, não era assim? Todo sábado, JA, eu e minha esposa perdi. Tinha pergunta de curiosidade, não tinha outubro, ninguém fez pergunta de outubro. Tinha que ir para a Bíblia. Dava um brindezinho simples, igreja do interior, mas não era um brinde que fazia, impulsionava nós na igreja. Era a vontade de aprender, ter comunhão com os irmãos. Querido, o primeiro amor está acabando. O J está se extinguindo, pergunta bíblica já não tem mais, corrida bíblica não tem mais. Era assim ou não era? Era assim, querido. Plataforma, existiam as plataformas, 4, 5 pessoas se apresentavam. Querido, as coisas estão se modernizando. E me parece que ao longo do tempo, as culturas, os princípios, vai minando a nossa igreja, que vai chegar um tempo que nós precisamos tomar uma iniciativa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos, porque muito em breve Jesus vai voltar essa terra. Ele vai levar um povo. E ele vai levar um povo, não são povos que estão com os nomes escritos no livro da igreja. Não estou falando nisso. Amém que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da igreja. Amém por isso. Isso é bom e Deus seja louvado por isso. Mas mais do que um nome no livro da igreja, é um nome escrito aonde, irmãos? No livro da vida, no livro do Cordeiro. O sangue de Jesus, ele lavou você e purificou. E ele quer que um dia que ele voltar, nós estejamos todos juntos na casa celestial. Mas precisa, irmão, de uma força do alto para impulsionar você e impulsionar a mim. Que essa igreja ela não cai na armadilha da igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Nós adventistas do sétimo dia, nós temos orgulho de dizer que nós somos um povo que somos estudiosos da palavra de Deus. E nós conhecemos isso. Mas, queridos, infelizmente, pouco tempo eu estava na igreja e na classe do professor, o professor pediu para abrir a igreja, abrir a Bíblia no livro de Êxodo. E estava uma pessoa indo lá no Novo Testamento. Foi lá no Novo Testamento. Procura o livro de Êxodo. Mostra que está lendo pouco a Bíblia. Não está tendo habilidade com a palavra de Deus. Queridos, precisamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa igreja é uma igreja forte. Uma igreja que, quando vir os vendavais de doutrinas falsas, quando vir os problemas que vai vir, hoje nós temos o privilégio de ter liberdade, estamos aqui reunidos, falando e vivendo o amor de Deus. Mas chegará um tempo que essa igreja vai ser fechada. Você não vai ter liberdade de pegar a tua Bíblia e vir testemunhando um dia de sábado, vindo para a igreja, porque as autoridades, elas vão levar você preso, vai levar você, quem sabe, até a morte. Você vai escolher, ou nega a fé, ou perde a vida, entrega sua vida a Cristo e morre com Cristo, ou nega a fé e morre sem salvação. E nós não sabemos se isso vai acontecer? Vai. Por quê, querido? Porque a Bíblia diz assim. A Bíblia diz que Jesus falou ele passou em Jerusalém, os discípulos passando com Jesus, quem sabe uma tarde, assim, uma tarde bem ensolarada, e aquele templo muito lindo, que tinha aqueles mármores que refletiam o sol, e os discípulos falaram: mestre,
Olha que templo bonito, que mármore bonito, que igreja ornamentada. Jesus falou o que com eles? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês estão vendo essa igreja? A igreja é vocês. Mas um dia essa igreja vai ser derrubada. E passou 70 anos. E o que aconteceu com a igreja? O Império Babilônico tomou Jerusalém, demoliu a igreja, pegaram os utensílios santos da igreja, levaram para eles como despojo de guerra. E Jesus falou: quando você estiver no monte, não volta. E quando estiver em casa, não pega a tua casa, porque vai vir o dia da desolação. Aqueles que acreditaram que Jerusalém ia ser destruída, fizeram o que, irmãos? Saíram de Jerusalém. Saíram, deixaram tudo para trás e seguiram, fugindo daquela perseguição. E aqueles que não acreditaram, esse rei não vai fazer nada, não vai ter guerra, nós estamos de boa aqui, eu tenho meu carro, tenho minha casa, nada. Queridos, a sua Bíblia me diz que os cavalos andaram com sangue na barbela do freio, os cavalos nadaram no sangue das pessoas que não acreditaram que Jerusalém ia ser destruída. Eu quero falar para você nessa manhã, muito em breve, Jesus vai voltar. Talvez não seja dos meus dias. Já estou com 7,3, não sei se vai ser dos meus dias, mas muito em breve vai voltar. E às vezes nós não estamos levando a sério aquilo que Jesus falou conosco. Às vezes não estamos levando a sério, não é verdade? Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Precisamos, irmãos, de sermos mais prudentes. Jesus, certa feita, falou que nós deveríamos ser manso como uma pomba e prudentes como o que, irmãos? Como a serpente. Às vezes nós somos ainda imprudentes, não estamos levando a sério aquilo que Jesus falou para nós. Aqui, um verso de Isaías 55, verso 11, eu posso resumir e dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim o quê? Vazia. Querido, a palavra da sua boca, da minha boca, ela não deve sair vazia. Aonde nós andarmos, aonde nós vivemos, nós temos que deixar o gosto da palavra de Cristo para as pessoas. Quando eu pego um Uber aí, eu não consigo pegar um Uber se ele não fala do amor de Cristo. E esse dia faz tempo que peguei um Uber, faz tempo que eu não pego um Uber, e o motorista, ele comecei a pregar, ele falou: sou do Candomblé, então, da Bahia, sou do Candomblé. E eu peguei o zap dele e mandei várias mensagens, ele respondi, depois ele falou de responder. Mas eu tenho certeza, querido, que a semente ficou no coração daquele homem. Deve ser assim, nós também. Fala de Jesus, vive, fala de Jesus, vive para Ele, porque Ele quer, nesta manhã, reavivar essa igreja. Ele quer fortificar essa igreja. Mas nós precisamos de tomar atitudes, precisamos de pedir a Deus para que Ele possa fazer de nós instrumento vivo aqui na terra. Que quando Ele voltar, essa igreja esteja irrepreensível. E nós possamos, como filhos de Deus, morar por toda a eternidade com Jesus. E aqui ele diz o seguinte: como revitalizar uma igreja que abandonou o seu primeiro amor? Como revitalizar? Queridos, não podemos perder o primeiro amor. E a palavra-chave para a nossa salvação é amor. Sabe por quê? Porque foi por amor que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por amor que Ele deu o seu único filho para morrer por você e por mim. E por amor que nós temos a Cristo, nós renunciamos tudo em amor em prol da nossa salvação. E aquilo diz: essa congregação necessitam ser reavivadas por meio de um relacionamento vivo com quem crê.
Essa igreja precisa ser reavivada unicamente com um relacionamento. O que é esse relacionamento? O Cristo Jesus. Queridos, precisamos de relacionar com Jesus. Eu sempre digo uma frase: você não faz força, às vezes nós fazemos força para não pecar, não é verdade? Eu já vi pessoas falando: eu só vou me batizar quando eu estiver bem, que eu não estou bem agora, só vou ser um cristão, não quero ser um cristão como fulano, eu quero ser um cristão exemplo. Queridos, a verdade é, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, tanto externo como interno. O único ser que pode mudar você e eu é quem? É Cristo. E não podemos fazer força para não pecar. Devemos de fazer força para não perder um relacionamento com Deus. Está em comunhão com Ele. Querido, quando nós estamos em comunhão com Cristo, as coisas acontecem. Acontece de que forma? Ela acontece normal. Eu pergunto: meu jovem, você faz força para respirar? Você faz força para respirar? Alguém precisa de lembrar para respirar? Por quê? Isso é natural nosso. E há algo mais terrível quando a pessoa ela começa a perder o ar, o fôlego. Eu já presenciei pessoas perdendo o ar, é algo terrível. E a sensação que ela vai fazer o quê? Vai morrer. Então, querido, e Ellen White fala que falar com Deus, orar a Deus, deve ser um normal como nós respiramos. Então, querido, não faça força para não pecar, você não vai conseguir, mas faz força para não perder a comunhão com Deus, e você já é um vitorioso. Eu também já sou vitorioso. E Deus, Ele quer, nesta manhã, Ele quer transformar o seu coração. Ele quer fazer de você um cristão, de um homem que Ele disse que esse homem era segundo o seu coração. Quem foi esse homem? Davi. E sabe por que Davi recebeu tantas bênçãos e deixou histórias inesquecíveis para nós? Porque Davi nunca esquecia de Deus. Salmo 139 falou assim: ainda que eu tomasse as asas da alma e subisse mais alto do céu, ali Jesus, ali Deus está. E se eu descesse dali o mais profundo abismo, aí também tu estás. Querido, eu vou, com poucas palavras, só falar uma coisa. Você tem que entender que nós nunca estamos ausentes da presença de Deus. Tudo que nós falamos e fazemos, tem alguém relatando. Quem é esse alguém dele? Fala para mim. O anjo. Tem um anjo no céu relatando todas as nossas ações. O que eu estou falando aqui, tem um anjo anotando. O que você está fazendo, quem sabe, no seu quarto fechado, eu posso estar longe da minha esposa, longe dos olhos dela, escondido dela, do meu amigo, do meu filho, da minha filha, mas não estou escondido dos olhos de quem? Do onipotente Deus. E Salomão disse que toda obra vai ser um dia, sei o quê, ser julgado por Deus, seja boa ou que seja má. Queridos, o juízo eterno, ele é inevitável. E um dia, todos nós vamos se deparar diante do juízo eterno. Vamos deparar. E ali, querido, quero dizer para você o seguinte: vai ter 2 anjos com 2 livros na mão. O livro da memória e o livro do juízo. E vai ser passado no telão lá no céu. As minhas ações que eu fiz e as suas ações. E aí nós vamos olhar e vamos lembrar: eu não entrei no céu, não foi Deus que foi negligente, Deus não foi ruim para mim, Ele foi tão bom, me deu tanta oportunidade, eu negligenciei, não quis, e agora estão os meus pecados passando em um telão, eu vendo aquilo que eu deixei de fazer e poderia ter feito. Querido, eu quero deixar essa mensagem com você. Lembre-se, o juízo é inevitável. Um dia todos nós vamos se deparar diante desse juízo e vamos prestar conta daquilo que nós fazemos e falamos no dia do juízo.
e que a balança da justiça possa estar lá, pesando as suas atitudes, pesando na balança, pesado foi na balança, e que não haja falta dessa balança, que o juízo de Deus seja, ele é justo e é fiel, mas ele também é um Deus que é fogo consumidor, é um Deus justo. O juízo de Deus ser tão justo, ele vai naquele dia trazer justiça a um e também vai trazer misericórdia para o outro. Que naquele dia possamos alcançar a misericórdia de Deus e o juízo de Deus ele seja feito pela vontade dele, mas que nós não venhamos estar do lado esquerdo de Deus, Jesus, mas estar do lado direito. Ele disse: vinde bendito meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado. E essa igreja de Novo Horizonte, com todas as juventudes, essas crianças, adultos, enfim, querido, que possamos estar juntos na casa celestial. E devemos abençoar. E aquilo que faltar em você e em mim, Deus possa completar em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquecendo
Santo Deus, maravilhoso Pai, o Senhor está em teu santo templo, cai-se diante dele toda a terra. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é um Deus Criador, um Deus Salvador. Nós somos pó, Senhor, somos criaturas, mas queremos, ó Deus, estar no estrado dos teus pés, Senhor. E naquele grandioso dia, Senhor, toda a tua igreja, ela possa estar irrepreensível diante de ti, Senhor. Amém. Que a tua graça nos alcance, Pai querido. Nós somos tão pequeninos, nós temos tantos defeitos, Senhor, defeito de caráter, mas, querido Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nos transforma, nos lava com teu sangue carmesim, Senhor, e faça de nós novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas passaram, Deus, e nós somos novas criaturas pelo sofrimento de Jesus na cruz e pela sua ressurreição. Ai, Pai querido, faz de nós instrumento vivo em tuas mãos. Pai querido, eu quero nesse momento, ó Deus, abençoar essa igreja, Senhor, esses juvenis, as crianças, os adolescentes. Pai de amor, venha ser também com a direção, com os líderes dessa igreja, Senhor, que aonde eles andarem e viver, eles possam inalar um perfume suave de salvação para salvação. Ai, Pai amado, nós estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias deste mundo e precisamos, Senhor, nos voltar para as novas origens, voltar ao primeiro amor, Senhor, e que essa igreja seja uma igreja viva e eficaz. Ai, Deus eterno de misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, por palavras, pensamento e ações, Senhor. Mas dá-nos o perdão e confirma os nossos nomes no livro do Cordeiro, e que naquele grande dia possamos estar ao teu lado para nunca mais separar de ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, todos os louvores, cantado, falado, os dízimos, as ofertas, e mais do que tudo, a presença de cada um dos seus adoradores. Que nós somos adoradores, que possamos te adorar em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo, esse é a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém e amém, querido Pai. Amém.